Olá, eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres e esse é um canal para quem quer se conhecer com muita gentileza. Se você se interessa pelos temas de autoconhecimento, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui e eu vou adorar trocar contigo. O tema do vídeo que eu trago hoje é um tema muito desafiador para muitas mulheres que eu recebo no consultório e já foi um grande desafio na minha vida. Você sabe dizer não? Esse é o tema do vídeo de hoje. E aí eu quero trazer duas reflexões, que é: você sabe dizer não? É fácil para você? É difícil? Como é que é? E a outra é: você tem clareza dos seus limites, das suas necessidades e você consegue comunicar esses limites e essas necessidades para o outro? Ou isso é desafiador para você? Se você quer aprofundar essa conversa, te convido a ficar até o final desse vídeo e depois comentar comigo como é que você vive esse tema. Então, para começar, eu queria compartilhar um pouquinho como é que foi para mim, né? Como é que é para mim viver o não com tranquilidade. Porque nem sempre foi tranquilo dizer não. Hoje é mais fácil do que ontem, mas em algumas situações ainda é muito difícil para mim dizer não. E aí quando eu começo a olhar para a história, olhar para a nossa educação como meninas, principalmente como meninas, porque eu falo para esse universo das mulheres, eu observo que a gente tem uma educação que nos ensina sobre permissividade. Então a gente é elogiada pelos sims que a gente dá, por quão obediente a gente é e por quão cordatas somos, né? Nós somos ensinadas a isso. A minha educação ela foi muito permeada pelos sims que eu aprendi a dizer, mesmo diante dos nãos que eu deveria ter dito. E essa é uma experiência que eu trago, é uma conversa que eu trago muito para o consultório, porque nós mulheres nem percebemos os sims que a gente dá querendo dizer nãos. E quando eu olho para a educação que eu tive, para a educação das mulheres que eu recebo, o que eu percebo é que tem uma área da vida que a gente aprende a dizer não com veemência. E essa área é a área da sexualidade, a área do prazer. Para isso, a gente aprende a dizer não com muita destreza. É ensinado para a gente a dizer não para o nosso prazer desde muito cedo. Para todo o resto, a gente aprende a dizer sim. Então, se você tem dificuldade de dizer não, eu te convido a ficar um pouquinho mais comigo e depois compartilhar o que é que você acha disso que eu estou te dizendo. Eu queria aqui trazer algumas formas como eu aprendo a dizer não no meu dia a dia, algumas reflexões e que eu trago aqui para compartilhar. A primeira sugestão que eu quero deixar aqui para quem quer aprender a dizer não ou aprender a dizer não é observar os sims que você dá no dia a dia, ao longo do dia. Quantos sims você dá sem perceber que é um sim? E observa, esse sim, ele de fato seria um sim se eu tivesse consciente ou seria um não? Quando que eu digo sim querendo dizer não? Quando que eu digo sim precisando, devendo dizer não? E por que eu disse sim? Muitas vezes a gente diz sim, primeiro porque a gente aprendeu a ser obediente, mas muitas vezes porque a gente quer agradar o outro, a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo de criar conflito. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer, a primeira sugestão que eu quero deixar, se você quer trabalhar os nãos, aprender a dizer não, é observar quais são os sims que você dá querendo dizer não. Isso parece ser fácil, uma lição fácil, mas não é uma lição fácil, é uma lição que requer atenção, porque é no dia a dia, são nas pequenas coisas. Começa a praticar e depois me conta como é que você vive essa experiência. A segunda sugestão que eu quero deixar para quem quer trabalhar os nãos é ter consciência de quais são as suas necessidades. Você tem consciência de quais são as suas necessidades? Você sabe quais são os seus quereres? O que você deseja? Você tem clareza dos seus desejos? Porque quando a gente tem clareza do que a gente quer, do que a gente precisa e do que a gente deseja, fica muito mais fácil comunicar isso para o outro. E aí o meu sim e o meu não, ele vem carregado de substância, ele vem carregado de propósito, de consciência. Então, se você não tem clareza dos seus limites, das suas necessidades, dos seus desejos, dificilmente vai ser você comunicar isso para o outro.
E aí minha sugestão é: observa, aprofunda o olhar de quais são os seus desejos, seus quereres, suas necessidades e começa a comunicar isso primeiro para você e depois para o outro, para os outros, para o mundo. E por último, a terceira sugestão que eu quero deixar é: comece a praticar dizer não em situações que você sente que é importante para você e observa como é que você se sente. O que acontece aqui dentro quando você diz não? É fácil dizer não? É difícil dizer não? E se é difícil, por que é difícil? Quais crenças emergem quando eu começo a experimentar o não? Então, na minha experiência pessoal, quando eu comecei a exercitar o não, me vinham medos, medo de perder o amor das pessoas ao meu redor, medo de não ser vista como boazinha, medo das pessoas não quererem mais estar comigo. E essas experiências servem para a gente tomar consciência também das nossas crenças. Que crenças são essas que acabam impactando na forma como eu opero no mundo? Então, pratiquem dizer não e vejam como vocês se sentem. Então, recapitulando, a primeira sugestão que eu quero deixar é: observe quando você diz sim querendo dizer não. A segunda é: tenha clareza de quais são as suas necessidades, seus desejos e seus quereres para poder comunicar para o outro. E o terceiro é: experimente dizer não e veja quais são as crenças que emergem quando você diz não. Veja quais são as emoções que emergem quando você diz não. Como você se sente quando você diz não. Então essas são as sugestões que eu quero deixar por aqui hoje na prática do dizer não. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria só te dizer que seja gentil com você. Às vezes, se a gente não está acostumada a dizer não e começa a dizer não, isso pode ser muito duro. Então toda mudança que a gente faz, que a gente quer empreender, a gente precisa ser muito generosa com a gente, muito delicada, porque senão a gente acaba impondo algo que pode ser violento, que pode ferir, que pode machucar a nossa própria essência, a nossa própria natureza ou aquilo que a gente aprendeu como certo e como errado. Dizer não é muito mais sobre tomar consciência das nossas bordas, dos nossos limites e comunicar isso para o outro. É muito mais sobre ganhar consciência desses limites. Então vai se experimentando e vai observando o que vai acontecendo com você quando você pratica dizer não de forma consciente. A verdade é que quanto mais clareza dos seus limites você tiver, mais fácil fica você dizer não. E quando a gente diz não para algo, a gente diz sim para outras coisas e vice-versa. Quando você fizer essa prática, também observa, quando eu digo não para algo, quais são outros sims que eu tô dando? Às vezes eu tô dando sim para mim, né? Se você tem dificuldade em dizer não, ou se você quer aprofundar a sua habilidade de dizer não e de conhecer os seus limites, eu tenho um mergulho muito bonito que eu anfitrio, que é o coaching do feminino. É um dos trabalhos mais delicados e mais profundos que eu ofereço para o mundo. Te convido a conhecê-lo, no meu site tem mais informações, ou me manda uma mensagem que eu posso te contar um pouquinho como é que eu posso te apoiar no seu próprio mergulho pessoal dentro dessas práticas de autoconhecimento. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais vídeo. E se você sentir vontade, deixa um comentário me contando como é que é para você viver sims e nãos. Até, boa semana!